Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 14 de junho de 2021 e eu tô começando com vocês mais uma live semanal pra gente falar sobre o céu da semana. Essa é uma live que acontece toda segunda-feira, 21 horas, né? Convido vocês, aproveito essa oportunidade da live, né? Para tirar dúvidas sobre astrologia, dúvidas gerais de mapa astral, às vezes dúvidas sobre o céu do momento, né? E o foco aqui é orientar vocês para os movimentos astrológicos que a gente tem rolando no céu aí, para que a gente possa passar por eles da melhor maneira possível, tá bom? Gente, eu já vou ver quem tá entrando aí, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Quero pedir uma ajuda para vocês, que assim, desde que Mercúrio começou o movimento retrógrado, eu tô num movimento aqui na minha página de tentar deixar minha linguagem mais acessível para todo mundo, né? Porque quem acompanha aqui a live sabe que toda segunda-feira eu me junto com vocês para falar sobre astrologia e às vezes eu uso uns termos, a gente chama astrologuês, né? Termos técnicos, a gente fala termos difíceis. E quem estuda astrologia, tudo bem, né? Mas para quem não é estudante de astrologia, fica um pouco difícil. Então, eu mesma tô tentando fazer esse movimento de tentar deixar mais acessível, tá? E se eu não conseguir, se eu começar a falar umas palavras que vocês não entendem, tá? Pessoal que não estuda ainda astrologia, ainda não entende muitos termos, peço a gentileza de vocês me alertarem para eu tentar melhorar a tempo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente, vocês são convidados ao longo da live a escrever aqui no chat pra mim, tá? Interajam livremente. E vocês deixem perguntas aqui na caixa, porque assim eu consigo compartilhar com todo mundo e todo mundo acompanha e vê, tá bom? Agora eu vou ver quem está entrando. Vamos lá. Vamos ver. Rosinha, Ju Mastranghelli, Adriana Morbeck, boa noite. Eivazian Sérgio, Fervi Schultz, Thiago, bem-vindo, Graziele, Paula Jussiane, Julie, Daniela F. Caetano, Márcia Silva. Bia, a Adriana já mandou uma pergunta aqui. Bia, todo taurino tem como signo oposto escorpião? Sim, tá? Deixa essa pergunta na caixa pra mim. Mas sim, na verdade não é que todo taurino tem como signo oposto o signo de escorpião, né? Mas escorpião é o signo oposto de touro, tá? Agora, para falar de taurino, escorpiano, a gente vai entrar num tema mais delicado aí. Convido você a deixar de novo essa pergunta na caixa, que aí eu foco melhor na resposta para você, tá? Mas a resposta é sim, tá? Sempre touro e escorpião vão ser opostos complementares. Tatiana Caetano, bem-vinda. Bebel Nogueira, Evasian Sérgio, Graziele, boa noite. Caroline, Reinaldo e uma outra pessoa, Ana Capessoa, Amanda Cavalheiro, Juju GVL, é isso? Gabriela Rigadeiro, tem bastante gente até. Vanise Pri Santos, Pri Cândido, tá bom? Então vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos, vou convidar vocês a deixarem as perguntinhas ali na caixa e vamos iniciar os nossos temas de hoje falando sobre o céu da semana, né? Gente, eu queria começar falando pra vocês o seguinte, tá? Que essa é uma semana que ela não é pior e nem melhor do que as últimas semanas que a gente tem vivenciado, tá? Eu acho que a gente consegue enxergar essa semana como uma continuidade, uma progressão de coisas que a gente já vinha vivenciando no céu e tendo que aprender de uma maneira ou de outra, tá? Eu vou falar bastante de Mercúrio retrógrado ainda, porque essa é uma semana que ele tá muito em foco, muito em evidência, tá? Se você não teve nenhum problema com eletrônicos, tecnologia, redes sociais, WhatsApp, e-mail, você é um privilegiado, tá? Porque a maioria de nós mortais estamos tendo esse tipo de problema, tá? E não só por isso, mas de uma maneira geral, o Mercúrio retrógrado essa semana é um dos focos de atenção no céu, porque a gente tem outros movimentos que fazem ele ser enaltecido, tá? Ele ganha força, ele fica mais visível do que ele naturalmente é. Eu pausei, mas voltei?
Bem-vindos. Vocês acabei de falar, gente, vocês estão de prova aqui, as testemunhas. Eu tava falando que se vocês não tiveram problema com tecnologia, internet, Wi-Fi, e-mail, vocês eram privilegiados, acabei de ter problema, tá? Eu tô sendo muito afetada nessa retrogradação, vocês relevem, tá? Vocês relevem, vamos que vamos. Bárbara, bem-vinda, minha amiga, Andréia, Edilene, Radu, a Gabi, Jessie, um dissidente, a Kelly, 89 Alien, Ingrid, Valérie, Adriana, meu carro deu problema na parte elétrica. Sim, pode ser também, tá? Super Mercúrio retrógrado também, dependendo de como ele te atinge ali. Verônica Vander, bem-vinda, e Pri Santos. Bom, o primeiro tema que eu quero falar hoje ainda não é de Mercúrio retrógrado, tá? Gente, a gente tá tendo no céu uma movimentação de dois planetas que são considerados lentos, tá? Que é Urano e Saturno. Esses planetas lentos, aliás, eles são lentos, inclusive, na órbita deles em torno do Sol, né? São planetas que têm um passo mais lento. E eles influenciam a gente num longo prazo. Tá? Não é essa semana que eles estão exclusivamente influenciando a gente. É um movimento que ele já tinha começado na semana passada, tá? Ele veio se fortalecendo. Essa semana é um movimento que tem um pico, então ele parece mais evidente, mais forte, a gente percebe todo mundo por igual ali. E que movimento que é esse que esses dois planetas estão fazendo entre si? É uma quadratura. Tá? É um aspecto de tensão, e é um aspecto de tensão que gera pra gente individualmente nas nossas vidas, o mais visível é uma sensação de uma certa impotência. Tá? Essa impotência, ela pode vir em diferentes áreas das nossas vidas, tá? Eu me sinto um pouco amarrado no trabalho, eu me sinto um pouco impotente nos meus relacionamentos, os meus erros parece que são sempre os mesmos, eu revivo situações familiares. A gente tá falando de uma sensação de impotência, porque Urano é um planeta que faz a gente querer viver o futuro. Eu ir para frente, eu me libertar, ele é visionário. E Saturno fala sobre trabalhar a estrutura, a base, né? Aquilo que já é construído dentro da gente, aquilo que já é sólido. Então, de uma maneira geral, a gente tem uma vontade muito grande de viver o futuro e a gente se incomoda muito com o presente. Então, a sensação é de que a gente está um pouco estagnado. Né? Essa sensação de impotência é uma coisa que pode acompanhar a gente ao longo de toda a semana, tá? Não é uma novidade no céu, é um aspecto que já estava presente, a gente já estava sentindo ele, né? Mas essa semana é um aspecto que está mais em evidência. Então é como se a gente começasse a perceber que a gente sente que a gente não tem a faca e o queijo na mão para os movimentos das nossas vidas. Não significa que a gente não tenha. A gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, a gente consegue construir projetos devagar, um passo de cada vez, mas a sensação é de que a gente não consegue, a sensação é de que a gente é impotente. E acima de qualquer coisa, eu acho que não é nem a impotência que gera um certo incômodo essa semana, é uma não aceitação. Sabe, eu não aceito completamente aquilo que eu posso fazer, eu acho que o que eu faço é pouco. Tá? Eu posso achar que o que eu faço é pouco dentro do meu trabalho. No meu plano de carreira, eu queria estar num lugar melhor. Dentro do meu trabalho, eu queria estar mais produtiva, queria estar mais eficiente. Mas pode ser em outras áreas da vida também. E a gente tem que ter um certo cuidado para lidar com essa sensação de impotência, né? Porque quando a gente se sente não produtivo, a gente tem uma tendência maior a exercer uma cobrança. Eu me cobro mais porque eu não me sinto produtivo. Então, já que eu estou me vendo parado, eu me obrigo a me colocar em movimento. Só que isso daí acaba sendo nocivo para mim essa semana, tá? Porque já é uma semana, a gente sabe que no céu a gente tem elementos que falam, olha, não é que as coisas estão paradas ou indo para trás. Elas estão indo para frente, mas muito devagar. Então, essa pressa que a gente tá tendo, essa ansiedade que a gente tá tendo, não vão ajudar a gente. Não vão ajudar a gente. E aí o que cabe para nós é não exercitar essa cobrança em excesso. É eu falar para mim, cara, essa é uma semana que eu não estou produtiva, então eu vou fazer o básico bem feito e não vou ficar me envolvendo com um monte de coisa que eu não preciso me envolver.
Tá? Isso é uma das coisas que eu acho importante falar. E também, gente, é a relativização. Eu relativizar. Não é porque eu não estou num momento da minha vida, não construí coisas suficientes na minha vida até agora, como eu gostaria de ter construído dentro desse período de tempo, que eu falhei. Tá? Eu não falhei. Acontece que a gente tá num momento coletivo em que as coisas estão caminhando muito devagar e que a gente tem que ir devagar nos nossos passos. Aliás, Urano, vocês sabem que é um planeta que quando ele tá bem colocado, eu já vou ver o que vocês estão falando, tá? Quando ele tá bem colocado, é um planeta que fala de liberdade. Eu tenho um Urano muito bom no meu mapa astral. Eu sou criativo, eu tenho ideias livres, eu quero ir pro mundo, eu não me prendo a nada. Um Urano maravilhoso ali no mapa astral a pessoa tem. Tem um Urano um pouco mais complicado, a pessoa se sente sufocada por tudo. Tudo sufoca a pessoa. Não é que um relacionamento de ciúme sufoca aquela pessoa. Qualquer coisa sufoca aquela pessoa. Aquela pessoa tá tudo bem na vida dela. Ela tem estabilidade, ela tem tranquilidade. Ela tem um ciricutico ali, meu amigo, que bate ali na cabeça dela, que ela resolve chutar o pau da barraca. Tá? E ela se sente presa, reprimida por qualquer coisa, mesmo quando ela não está. Mesmo quando ela não está, porque quando ela tá, ela tem que se sentir, tem que romper, certo? Então, eu acho que o risco que envolve esse momento todo é justamente a gente se deixar ceder por esse movimento de autocobrança. Que é o seguinte, eu vou me cobrar muito para produzir muito e eu vou conseguir tirar o meu atraso. Cara, atraso do quê? Tem pandemia no país. A gente vivencia uma crise política, uma crise econômica e o cara tá achando que ele tá atrasado na vida dele. A gente tá num momento, gente, lento, astrologicamente falando, de atenção, de calma. Vamos pra frente? Vamos, mas vamos pra frente devagar. Tá? E essa pressa por viver o futuro, quando a gente acaba cedendo a essa movimentação de querer se cobrar, a gente acaba fazendo movimentos completamente desnecessários. Tá? A gente não precisa se sentir sufocado agora e querer revolucionar, resolver a nossa vida inteira do dia pra noite. É o movimento contrário, é falar, caramba, peraí, tá todo mundo num momento mais lento, eu não preciso me cobrar em excesso, eu não preciso revolucionar minha vida do dia pra noite, eu posso ir devagar na minha revolução, tá? Porque senão esse movimento de autocobrança pode fazer com que a gente fique impulsivo. Gente, eu voltei? Eu coloquei no 4G agora. Eu tive um super problema aí com a minha internet, tá? Agora eu voltei. Peço super desculpas para vocês, mas eu tô sendo muito atingida por essa retrogradação. Tá, agora eu coloquei no 4G, vamos ver se vai. Tomara que o povo volte. Bárbara, obrigada. Sérgio, obrigada. Rosinha. Kátia tá aqui também? Adriana Morbeck falou, Bia, você é muito assertiva, adoro o céu do dia, tem me ajudado a identificar minhas emoções. Fico muito feliz, muito grata. É para isso que eu faço esse trabalho mesmo. Gil Mastrangeli também se identificou aí com esses movimentos de ansiedade. Ti voltou, Denise, Rosimari Leme, Adriana, Érica Silva. Vamos lá, vamos avançar. Desculpa, tá, gente? É Mercúrio retrógrado. Mas o que eu tava falando pra vocês... Mercúrio tá com a mão no mouse, tá? Eu tô sentindo esse peso dessa mão, viu, Bárbara? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Eu tava falando pra vocês que justamente esse movimento de ansiedade é aquilo que atrapalha a gente essa semana e que pressiona a gente e que faz com que a gente tome atitudes completamente desnecessárias, que a gente não precisava tomar, que a gente poderia esperar um pouco mais, a gente poderia ser mais flexível com a gente, ao invés da gente olhar para tudo aquilo que a gente não... Vamos combinar o seguinte... Vamos supor que você não conseguiu concretizar nada em 2021. O pior quadro possível, tá? Eu não consegui concretizar nada, o meu trabalho não deu certo, meu relacionamento não evoluiu, tô desempregado, qualquer coisa que você não tenha concretizado nesse ano de 2021. Você tem que olhar para esse ano e falar, cara, ainda assim,
eu tive uma vitória, que é eu sobrevivi até aqui, porque, gente, os movimentos coletivos são de tensão, são de preocupação. A gente sabe que, coletivamente falando, até quem era completamente saudável em termos mentais não conseguiu manter essa sanidade absoluta no ano de 2021, no ano de 2020 e 2021. Então, mesmo para você que não conseguiu concretizar nada, você não está atrasado. Tá? Você não está atrasado, porque até aqui, nesse momento histórico que a gente vive, sobreviver, fazer as pequenas coisas, faxinar a casa, organizar os nossos objetos, os nossos afazeres, tomar banho todo dia, já é uma conquista, tá bom? Então vamos parar de olhar para tudo aquilo que a gente não consegue e começar a olhar para aquilo que a gente consegue, mesmo que a gente consiga pouco, tá bom? Isso que eu queria falar para vocês, para tranquilizar vocês, que essa sensação de impotência, ela é generalizada, tá bom? E que Saturno e Urano são muito relacionados a movimentos coletivos, né, que andam nessa lentidão, tá? Nessa lentidão. Pressa versus a lentidão do momento. Querer fazer, querer viver o futuro versus ter que lidar com coisas do presente. Às vezes até do passado, porque Mercúrio tá retrógrado também, tá bom? Então tudo isso eu quero falar para vocês primeiro, para tranquilizar. E uma última coisa que esse aspecto também faz, tá? Vou até ver quem que tá entrando. Júlio, Jess, Bruna, PVG Vinícius. Amo a Jéssica, ela está aqui. Jéssica, declarações aqui, se manifeste. Tamizê, Érica Giacomini, Marisol Regis, MJC Barreto, Camila, Marina Lima, Julie falou, eu ando no meu pico intenso de ansiedade. Então aí, né, aí que tá, esse pico intenso de ansiedade, ao invés da gente focar a nossa atenção, obrigar a concentração em momentos que a concentração não acontece, é eu entender que às vezes eu preciso me distrair. Manter a minha mente ocupada, às vezes até com inutilidades, é só uma coisa que me distrai, é só uma coisa que me relaxa. Gente, se o movimento é de ansiedade e a ansiedade faz a gente fazer coisas que a gente não precisava fazer, temos que encontrar recursos, mesmo que sejam recursos bobos, que desviem a gente desse foco de ansiedade. Eu me distrair, eu fazer uma coisa que me relaxa, que eu me desligo um pouco, depois eu volto, né? Eu compor o meu dia entre idas e vindas assim, variando o tipo de atividade que eu faço nele. Eu tenho que fazer uma faxina na minha casa? Tá, eu faço, mas depois eu descanso. Depois eu faço outra coisa que eu tenho pra fazer. E eu vou compondo de uma maneira que eu me sinto mais relaxado, né? Que eu não fico tão pressionado e que eu não fico alimentando pensamentos que às vezes não vão me ajudar. Tá? E claro, falar sobre os pensamentos, a gente sabe que o céu ainda tá com um pouco de foco em elemento ar, tá? A gente pode compartilhar com pessoas que a gente confia, isso daí agrega, faz bem, tá? Mas isso tudo aí acho que são coisas a serem comentadas, tá bom? Então, vamos avançar ainda. E uma última coisa que esse aspecto faz é uma tendência à comparação. A gente tende a se comparar e a gente quer muito ser aceitos. Eu quero ser aceito. Eu quero sentir que eu pertenço. Eu quero sentir que eu não desaponto. Cara, não desaponta o quê? As expectativas que outras pessoas colocaram em mim, mas a expectativa é do outro, não é minha, tá? Então, daí mais um trabalho pra gente fazer essa semana de conscientização, que é não se comparar e não precisar da aprovação do outro. Porque se nem a gente se aprova, o que o outro tem para aprovar a gente? Tá? Então, isso aí, essa relativização é muito bem-vinda, é muito necessária e é importante. E ela vem para tranquilizar a gente. Agora, um outro tema que eu quero falar com vocês. Zezé, bem-vinda, minha amiga. Zezé faz aniversário, acho que no mesmo dia que eu, né? Zezé Tavares, Edson Gritti, Daisy, Deja Comini, Jesse Barbosa, gratidão você também aí pela participação, tá? Então vamos lá. E o segundo tema que eu quero falar com vocês hoje, né, lembra que eu falei pra vocês no começo da live que Mercúrio retrógrado... Gente, eu tô tentando usar menos astrologuês essa semana, tá? Vocês vão me falando se tá dando certo ou não. Se eu tô conseguindo deixar acessível pra todo mundo entender, até quem não estuda astrologia,
tá bom? Que a minha intenção aqui é compartilhar as informações de uma maneira acessível para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. O segundo tema, quando eu falei para vocês, quando eu comecei essa live, eu falei assim, olha, Mercúrio continua retrógrado, nenhuma novidade, mas essa semana ele tem um foco maior, tá? Então vamos pensar o seguinte, no dia 10 de junho, opa, olha aqui, eu tô tão retrogradada, gente, que eu coloquei o calendário de julho, mas eu imprimi o de junho, eu imprimi certo, mas na tela tá errado. Bom, tudo bem. No dia 10 de junho, a gente teve um eclipse solar em Gêmeos, né? Que significa um movimento de alta energia, uma alta carga energética que estava acontecendo principalmente no plano emocional e mental nosso, né? Uma carga energética que muitas vezes despertava indecisão, pensamentos cíclicos, os pensamentos iam e voltavam, eu elaborando as coisas dentro de mim, mas não necessariamente falando, conseguindo aplicar na matéria essas coisas, tá? E agora, nesse dia 18, a gente tá tendo a formação de uma lua crescente, que é lá na sexta-feira, tá? Tanto o eclipse em Gêmeos quanto essa lua crescente em Virgem são despertados por Mercúrio, que é regente de Gêmeos e de Virgem. Então, traduzindo essa história toda, essa é uma semana, não adianta a gente lidar nessa etapa com Mercúrio retrógrado da mesma maneira como a gente lidou quando ele começou a retrogradar. A gente tá num momento já de dias, semanas, revendo coisas nas nossas vidas, tendo que comunicar os nossos pensamentos com muita calma e atenção, né? Parece que o outro entende errado, as informações se perdem no ar, a gente não tá muito concentrado, não tem muito foco, tá? Já faz semanas que a gente tá tendo que lidar com esse tipo de movimentação. E agora, nessa etapa, a gente tem que entender que essa retrogradação que fica mais forte, tá? Então, essa é uma semana para a gente ter atenção nas conversas que a gente estabelece, nas palavras que a gente usa, nas decisões que a gente toma. Mais um motivo para a gente, se puder, não tomar decisões hiper definitivas essa semana, né? Abrir um negócio novo, fazer uma grande compra, fazer uma tatuagem, fazer um processo cirúrgico, né? Tudo bem que, assim, Mercúrio retrógrado depende de cada caso, depende do quanto aquele tema é relevante na sua vida e como ele está sendo marcado agora no seu mapa, tá? Mas, coletivamente falando, tanto pelo eclipse quanto pela retrogradação, é um momento de deixar estar, tá? Agora, a gente tem essa semana uma certa qualidade desse Mercúrio retrógrado. Na minha tiragem semanal do domingo, eu puxei 3 cartas para vocês, tá? Uma das cartas que saiu era a carta da Justiça, tá? E a carta da Justiça, ela carrega uma espada. Não sei se vocês viram e repararam naquela carta. Ela carrega uma espada e uma balança. Ela pesa naquela balança. Ela usa aquela balança para pesar as coisas. E aquilo que pesa a mais, aquilo que ela não precisa manter na vida dela e que afasta ela da perfeição, porque fica pesado, né? Não fica enxuto, fica pesado, o negócio fica denso. Ela corta com aquela espada, tá ali. É para isso que ela tem aquela espada. O conceito daquela carta, a Justiça, para mim tem muita relação com essa semana. Porque nesse estágio de retrogradação de Mercúrio, a gente tem que julgar coisas nas nossas vidas, coisas que servem pra gente e coisas que não servem pra gente. E as coisas que são excessivas, as coisas que são pesadas, a gente tem que fazer uma poda saudável. Tá? É aquela história, a perfeição não é que perfeito é tão cheio a ponto de você não conseguir colocar mais. É o contrário. Perfeito é tão vazio, né? Ele é tão completo naquela vastidão dele que não dá pra você tirar nada, tá? O perfeito, ele é enxuto, ele é límpido, ele é transparente, tá? Ele não é excessivo, ele não é pesado, ele não pode ser. Então, por isso, essa semana, por que tudo isso tem a ver com essa semana? Primeiro, Mercúrio continua retrógrado, é a última semana da retrogradação dele, e a gente sabe que quando chega, é o começo ou o fim de Mercúrio retrógrado, ele fica mais intenso, tá? Então primeiro isso, e ele só volta a andar pra frente no dia 22 de junho, primeiro por isso, tá? E depois, porque na sexta-feira a gente tem uma lua crescente em Virgem.
E vocês vão falar, nossa, mas uma lua crescente, né? Quem entende um pouco de astrologia vai falar, não, a lua crescente é um momento de plantio, né? Até falam pra gente, não, corta o cabelo, que ele cresce mais forte, planta suas sementes no solo, mas não, essa lua crescente não é pra você plantar suas sementes no solo, não é pra você cortar o seu cabelo esperando que ele cresça mais forte, tá? Porque a lua tá em Virgem crescente depois de um eclipse solar em Gêmeos e Mercúrio continua retrógrado. Não é uma terra fértil para plantio, é uma terra em que você tem que tirar coisas e reavaliar o que dá para você manter ali para que aquela terra continue fértil ou o que não tem como, você tem que cortar mesmo. Tá? Então, por isso que eu acho que a carta da justiça, ela tem muito a ver com essa semana, tá? É aquele movimento, gente, é pesar e cortar o que não é necessário. E olha como, às vezes, né, um olhar sobre a vida, isso daí é uma qualidade de Virgem, uma qualidade do signo de Virgem, que é onde a gente vai ter a lua crescente essa semana, no fim da semana, na sexta-feira que a gente tem essa lua crescente. Tem a qualidade de julgar as coisas com um olhar crítico e imparcial. Tá? Outros signos também conseguem fazer isso, por exemplo, Libra, tá? Às vezes Aquário também conseguem julgar de uma maneira mais imparcial, tem um distanciamento, mas Virgem também faz isso, julga de uma maneira imparcial. Virgem é assim, funciona ou não funciona? É bom pra mim ou não é bom pra mim? Gente, ou o controle da televisão funciona ou está quebrado. Se está quebrado, tem que jogar fora e comprar um novo. Não tem pilha que você vai trocar ali que o negócio vai começar a funcionar. Então a gente tem que ter essa percepção de que nessa semana um olhar um pouco mais impessoal, não é que eu vou ficar frio e calculista, né? Antes eu sofria, agora sou fria. Não. Não precisa ser assim, tá? Mas um olhar um pouco mais distanciado das situações, um pouco mais ponderado, um pouco mais afastado emocionalmente pode ser importante, pode ser necessário. Porque Mercúrio continua num signo de ar, que é o signo de Gêmeos, tá? Então ele continua elaborando as coisas dentro da nossa cabeça e a gente tá tendo uma chance agora, né? Chegando perto do fim dessa retrogradação, de fazer umas podas saudáveis. A gente sempre fala que quando o Mercúrio fica retrógrado, ele revive dentro da gente temas que a gente já vivenciou no passado, mas que a gente não concluiu, tá? Então agora é uma nova chance que a gente tem de concluir. E se a gente não concluir aquele tema, adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? Mercúrio vai retrogradar de novo, tá? A cada 3, 4 meses, ele fica retrógrado. E se você não resolve as questões que ficaram em aberto do passado, elas vão continuar voltando para a vida. Gente, nada é pior do que uma situação que não foi resolvida e ficou no plano etéreo dos nossos pensamentos. É muito melhor, é muito mais libertador a gente enxergar a situação na matéria e fazer, e se der certo deu, se der errado deu, não importa, fez, resolveu, tirou aquilo da sua cabeça, não vai mais ter ansiedade, pode ter até um pouco de culpa, né, errou, fez uma merda ali, mas não vai mais ter essa ansiedade que fica se retroalimentando, tá? Então, mais novamente, com calma, com atenção, vamos começar por aquilo que é essencial pra gente, vamos evitar novos movimentos arrojados, inícios, inaugurações, grandes compras, vou comprar meu carro, né? Não é agora o melhor momento no céu que a gente tem, tá? E fazer essas podas necessárias, essas podas tão saudáveis que às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer ao longo do tempo, tá bom? Mais alguns comentários pra vocês. Gente, deixa eu ver quem tá entrando, né? Eu quero falar mais uns temas, daqui a pouco eu abro pras perguntas da caixa, tá? Então, se você não deixou a sua pergunta na caixa, deixa aqui na interrogação, daqui a pouco eu vou ver todas. Deixa eu ver quem tá entrando, que eu nem vi se vocês escreveram alguma coisa aqui. Mariana Kader, Rossi 8845, Bruna Marinho, Doutora Amanda, Psicoterapeuta Carla, Kátia Cristina, Guaci, Vinícius Alencar tá sempre aqui, Érica Silva tirou a justiça, né, tirou a justiça, então o pessoal que tirou mais ainda tem essa chance de cortar coisas desnecessárias essa semana, mesmo sendo uma semana de lua nova pra crescente, tá? Tem nada a ver isso, nesse momento não, tá bom? Vivian, amo os comentários da Vivian, a Vivian só mandou assim, eita, um eita vale mais que 1000 palavras, né, Vivian, nessa condição que a gente tá aqui. Zezé também escolheu a justiça, Ana K também escolheu a justiça, a Rosinha também escolheu a justiça,
Aninha Carol, Isamelado, bem-vindas. Laridri Dirico, Vanessa Alves, Preg Rafael, Andressa Duque, Márcia Pear Gentili, Eduarda Santos. Tamizê, meu aniversário foi no dia do eclipse, vocês veem, né, gente? Se tem sempre alguém pior, brincadeira. Brincadeira, Tamizê. Brincadeira, tá? Cada caso é um caso. Papilon, bem-vinda, Trentin. Bom, vamos lá? Vamos avançar, então. Agora, boa noite, Elaine, Karina Proença, Rado Agape. Vamos lá. Último tema que eu tenho para trazer essa semana. Eu só queria dar algumas dicas para vocês finais mesmo, antes de eu abrir para pergunta, tá? Gente, calma, mais um elemento que eu queria trazer para vocês hoje. A gente tá politicamente falando, né? Eu não preciso ficar repetindo isso pra vocês, porque na verdade vocês nem precisavam estar aqui numa live sobre astrologia para ver que a gente tem um quadro político super fragilizado, né? Em termos coletivos, em termos gerais, federais aí no nosso país. E a gente tem, né, se fortalecendo até o dia 1 de julho, uma oposição entre Marte e Saturno, né, que pode fragilizar ainda mais essa movimentação política que a gente está tendo. Fragilizar ainda mais seria assim, a gente ter alguma ação política, né, governamental, que fosse brusca, que fosse um pouco mais violenta, sabe? A gente poderia ter esse tipo de situação acontecendo desde agora, talvez, mas até principalmente o início do mês que vem, né? Porque é quando a gente tem essa oposição exata entre Marte e Saturno. Sendo Marte um disparador de eventos, né? Eventos fortes, intensos, impulsivos, às vezes até impensados, né? E Saturno, um planeta que está relacionado à base, à estrutura sobre a qual a gente se constrói, as coisas que a gente já sabe que funcionam, né? Assim, em termos da sua própria sociedade mesmo, tá? Então a gente tem essa movimentação política ficando talvez até mais acirrada, mais intensa aí, conforme a gente for se aproximando do final do mês, tá? No final do mês. Agora, para movimentações individuais, são mais essas questões que eu falei aí para vocês mesmo, tá? Principalmente aí dentro dessa semana, tá bom? Então, últimas dicas, tá? Para as pessoas que estão entrando aqui agora, mesmo assim vai dar para colher alguma coisa aqui da live, tá? Não deixem de deixar perguntas aí para mim nesse ponto de interrogação, tá bom? E eu queria só dar algumas dicas para vocês. Olha, amanhã, que é a terça-feira, é isso, né, gente? Olha, eu retrogradadíssima. Vamos ver se amanhã é terça-feira. Voltei pra julho, amigos. Eu voltei pra julho o calendário. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pera aí, amanhã é terça-feira, tá? Dia 15, hoje é dia 14. Vai ficar salva sim, tá, Ana? Fica tranquila. E quem que falou aqui? A Adriana Morbeck. O Brasil está vivendo em retrogradação total. Melhor definição possível, tá? Amanhã, na terça-feira, a gente vai ter uma lua que fica fora de curso a partir das 2h25 da tarde, tá? 2h25 da tarde. Quando a lua fica fora de curso, a gente fica um pouco mais confusos nas coisas que a gente tem que resolver no dia. Pela astrologia antiga, clássica, né, dizia-se que a lua fora de curso não é um dia muito bom, geralmente é rápido que ela fica fora de curso, tá? Porque lua fora de curso, o que é uma lua fora de curso? É uma lua que ela já passou um tempo naquele signo, né, e até ela trocar de signo, ela não vai receber mais nenhum aspecto. Então a gente fala que é uma movimentação que fica um pouco a Deus dará, tá? A gente não sabe se as coisas que a gente faz têm um bom resultado ou se oscilam, voltam, vão pra frente um pouco, mas a gente não se sente confiante. Então, o ideal é que você tenha alguma coisa pra resolver amanhã, na terça-feira, impreterivelmente, não tem como adiar. O ideal é que se faça essa coisa antes das 2h25 da tarde. Vivian está fora de curso há um mês. Vivian, eu também tô nesse movimento fora de curso, viu, minha amiga? Tá? O ideal é que a gente faça essa movimentação de resolver coisas, se tem que resolver amanhã, né? Que seja antes das 2h25 da tarde. Eu
não me dou muito bem com lua fora de... Amanhã vocês percebem, tá? Bateu 2h25 da tarde, percebe se você não vai ficar menos produtivo, um pouco mais confuso, mais avoado, tá? Percebe. E aí, gente, resolveu. Na quarta-feira, né? 00:01 da quarta-feira, já não tá mais fora de curso, tá? Então é amanhã, das 2 à meia-noite. 2h25 até a meia-noite, tá bom? Que a gente tem essa movimentação que não é muito propícia para essas resoluções mais práticas. E na quarta, na quinta, a gente vai ter uma lua em Virgem, tá? Já vem um convite mais forte ainda pra gente tentar avaliar as questões das nossas vidas de uma maneira mais crítica, observadora, impessoal, né? Visando priorizar aquilo que funciona pra gente e focando nos detalhes que dão certo. Tá? Aquilo que não dá certo, aquilo que é excessivo, aquilo que te desconecta, aquilo que te dá neurose, paranoia, você corta aquele negócio, tá? Ou no mínimo se distrai daquele negócio, tá? Para que ele não te afete tanto e você não gere em você uma cobrança maior do que você precisa nesse momento, tá? E por fim, qual é o último dia? E na sexta-feira a gente tem a formação da lua crescente aí no signo de Virgem. Tá bom? Então aí, toda a semana lunar que vai começar na sexta-feira ainda vai ser voltada para resoluções, se livrar de pendências, mesmo sendo uma lua crescente, tá? Tirar, podar coisas que não precisa mais carregar no caminho, tá bom? Até Mercúrio voltar a ficar direto na terça-feira que vem, dia 22 de junho. Amém. 22 de junho, 18h59, tá? Ele ainda vai passar boa parte do dia ainda estacionário ali. Tá bom, minha gente? Vocês veem que a gente tem o início do inverno aqui no hemisfério sul no dia 21 de junho, tá? Que é na segunda-feira que vem. Eu vou estar com vocês aqui em live também, tá? Na semana que vem, 9 horas da noite, falando novamente sobre o céu do momento e focando na semana que vem, claro. E o Sol em Câncer, ele vai entrar 00:32 do dia 21 de junho, é o início do inverno pra gente aqui no hemisfério sul, tá? Momento de elaborar coisas internamente, signo de Câncer. A gente vai ter toda uma próxima temporada do Sol ali, que vai ser muito voltada a gente revisitar situações passadas que tenham marcado a gente emocionalmente e libertar o que não precisa e consertar, ressignificar aquilo que pode ser transformado dentro da gente, para que a gente também não corte todo o nosso passado, né? Corte aquilo que não precisa mais carregar e resgate em algum nível coisas que ainda funcionam, que são boas, que ficaram perdidas, tá? Esse balanço aí entre passado, presente e futuro, tá? Ainda vai ser trabalhado aí em toda essa estação solar que ainda vai começar. Tá bom, agora eu acho que eu falei tudo. Aninha Carol Freitas, temporada canceriana. É canceriana? Sim, né? Meu ascendente também. Não vejo a hora, gente, porque o Sol, pra quem entende astrologia, o Sol tá transitando na minha casa 12, tá? Beijos. Então tá, eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Se você não deixou nenhuma pergunta agora, olha, essa live vai ficar salva, né? Mas se você quiser perguntar aqui ao vivo, você consegue deixar na caixa de perguntas aqui nesse ponto de interrogação e eu vou respondendo e vou espelhando as perguntas aí para todo mundo conseguir acompanhar e enxergar, tá bom? A gente ainda tem uns minutos aqui, então. Vamos lá. Rosinha. O que significa quadratura? Quadratura, bom, aspectos astrológicos, né, gente? São ângulos que os planetas formam entre si. Ai, peraí, tirei a pergunta. Bom, a pergunta dela era, o que significa quadratura? Quadratura é um tipo de aspecto astrológico. São ângulos que os planetas formam entre si da nossa perspectiva, tá? Os aspectos, alguns são benéficos, significa que é um ângulo que os planetas formam entre eles, que é fluido, um ângulo fluido, tá? 120 graus, 60 graus, são ângulos, tá?
É como fosse trigonometria mesmo, tá, gente? E a gente tem alguns ângulos que são de tensão. Os planetas se influenciam através de uma energia de tensão, tá? De restrição, que são quadratura e oposição, os principais, tá bom? Então, quadratura é uma energia entre dois planetas de tensão. Então, um planeta envia essa energia tensa para o outro e é como se eles ganhassem esses atributos. Eles não conversam muito bem, tá? Por isso que as repercussões aqui pra gente são repercussões que a gente tem que trabalhar um pouco mais, tem sensação de atraso, tem sensação de restrição e assim por diante, tá bom? Por isso que é uma quadratura. Vamos ver a próxima aqui. Ah, olha aqui. Verônica Vander. Bem-vinda, Verônica, está sempre presente. Vamos lá. Bia, como essa quadratura afeta os relacionamentos? Dura quanto tempo? Boa hora para decisões? Olha, minha amiga, eu diria que não é uma boa hora para decisões em nenhum campo muito prático, tá? Inclusive os relacionamentos. Não significa que o foco dessa quadratura entre Saturno e Urano sejam os relacionamentos, tá? É porque você tá falando de relacionamento afetivo, né? Você tá falando de relacionamento afetivo pelo tom da pergunta, eu tô entendendo isso. E o foco dessa quadratura não é a gente com os outros. É muitas vezes a gente com a gente mesmo, tá? A gente não se aceitando, a gente se comparando muito com o outro, mas você vê que o problema não é com o outro, o problema sou eu comigo, tá? E a gente versus as forças maiores do coletivo. Por exemplo, a economia, a política, o Covid e blá 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 blá. Várias coisas que não estão na nossa zona de controle, tá? Então, o foco dessa quadratura é muito eu comigo e eu com grandes temas coletivos, tá? Não é bem assim o nível íntimo dos meus relacionamentos. Pra gente falar de relacionamentos, tá? A gente tem que olhar, por exemplo, Vênus, né? Que é um planeta que agora, especificamente, não tá com nenhum aspecto exato, tem um trígono de Netuno, uma oposição de Plutão na semana que vem, tá? Eu diria, assim, fazendo um grande resumo, que nessa área de relacionamentos, a gente tem um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de carência, tá? Mesmo porque essa Vênus tá em Câncer, então a gente fica um pouco mais carente, um pouco mais sensível, tudo me afeta, parece que tudo é o fim do mundo, tudo é muito bom ou tudo é muito ruim, tá? A gente tem essa sensibilidade aí. E, tá, aí que vai. Dependendo do grau dessa sensibilidade, pode despertar coisas que são muito antigas ou que já tinham que ser trabalhadas, tá? Que aí é um aspecto que vai vir principalmente na semana que vem. Mas ele é, na verdade, despertado por uma certa intensidade emocional que a gente já tá sentindo, junto com várias outras coisas em várias outras áreas, né? Putz, no meu plano mental, no meu plano físico, né? Saúde física, tá? Então a gente tá, na verdade, nessa área de relacionamentos, eu acho que o básico é estamos mais sensíveis, mais carentes e tudo é intenso, tá? Basicamente é isso. É um problema sério? Não necessariamente, mas dependendo dessa sensibilidade, pode despertar coisas que vão ser muito trabalhadas, principalmente na semana que vem, tá? E lembrando que a oposição de Plutão e Vênus acontece na quarta que vem, dia 23 de junho. Tá? Então, esse período de agora até o final do mês é natural que a gente perceba coisas que a gente precisa melhorar nos nossos relacionamentos. Quanto mais, essa semana ainda não é o foco, tá? Mais a semana que vem é a última. Quanto mais esses relacionamentos forem flexíveis, né, dispostos à mudança, eu consigo dialogar, o meu parceiro me ouve e tal, mais tranquilo, né, mais ileso eu vou passar por essa oposição. É um relacionamento estático, antigo, ninguém se conversa mais, o parceiro é dominador, eu sou dominador, enfim, tem uma relação de desequilíbrio de algum nível que a gente sempre tem que trabalhar, mas nunca trabalha. Aí, uma simples sensibilidade pode aflorar esse negócio, tá? Mas é por causa desse quadro geral, tá? É o quadro todo, uma coisa que vai puxando a outra. Tá bom? Dura quanto tempo? Até o final do mês. Boa hora para decisões? Não. Eu acho que não, tá? Eu acho que é uma boa hora pra você elaborar essas coisas em conjunto, com pessoas que você confia, organizar direitinho tudo aquilo que você quer falar. Sabe organizar direitinho tudo que você quer falar? Aí espera o fim da retrogradação de Mercúrio, né?
Espera assim a virada do mês, principalmente, que ainda vai ter uma oposição na semana que vem, e você fala, não, porque eu só acho engraçado, e você começa a ler aquele papel, tá? Mas não faz isso agora ainda. Primeiro você vai juntando esses dados, tá? Deixa mais pra frente um pouco. Senão você vai colocar muita coisa nesse papel que às vezes não precisa, tá bom? Douglas, boa noite. Gisele, Vivian mandou um af. Verônica, tenho sentido muita insatisfação esses dias. Musmundi, bem-vindo ou bem-vinda. Cláudio Barçan, Marlúcia, Erika Fabiola, Aline Casti, Denise Fontes, Tatiane, boa noite. Eliana Araújo, Carla Camila. Bom, vamos avançar. Vamos avançar aqui nas perguntas de vocês. Como essa quadratura influencia os relacionamentos. Agora tem umas recentes. Bom, Érica Silva. Érica Silva, olha que pergunta maravilhosa. O financeiro vai melhorar? Então, olha só que o financeiro coletivamente, né, o quadro de economia, a maneira como a gente lida com o dinheiro, o tráfego do dinheiro, as transações, né, vão melhorar coletivamente falando. A gente associa pela astrologia clássica Mercúrio a movimentos financeiros, tá bom? Não é Vênus, tá? Vênus quem atribui é a moderna, a antiga é Mercúrio e Mercúrio está retrógrado, tá? Então a gente pode imaginar que até o dia 22 a gente ainda tem até algumas pioras, tá? Conforme a gente virar o mês, tá? Até queria falar isso pra vocês. A gente pode até ter alguma melhora nas transações do dia a dia, tá? Elas se estabelecem com maior clareza, as pessoas negociam melhor, tem um pouco menos de medo de gastar, por exemplo, tá? Mas coletivamente falando, quadro político, econômico macro, tá? Covid, insumos de vacina, então aí a gente tem ainda uma situação coletiva bem lenta, bem devagar, que eu só vejo melhoras ali outubro, novembro, tá? Mas tudo bem, não significa que a gente vai ter problemas financeiros até lá, tá? A gente tá falando que as coisas vão caminhar muito devagar, tá? E principalmente aí até o fechamento desse mês, essas transações cotidianas também ficam ainda um pouco prejudicadas, tá bom? Então, Denise Fontes, olha só essa pergunta. Preciso enviar uma proposta do meu divórcio, qual o melhor período? Mas aí a gente tem que interpretar no seu mapa, porque é uma questão muito pessoal sua. Vocês sabem que essa live não é uma live que substitui um atendimento, tá bom? Num atendimento a gente pega o seu mapa astral, analisa tanto os elementos daquele mapa quanto as previsões astrológicas, entende a fase de vida, tá bom? Coletivamente falando, você vai falar, espera Mercúrio ficar direto, né? No dia 23, 24 é melhor do que agora, tá? Mas como é uma questão muito íntima do seu mapa, eu sugiro você fazer um atendimento ou, enfim, no mínimo se organizar com muita atenção, né? Prestar bastante atenção nesse movimento individual seu, porque não dá pra gente usar aquilo que a gente usa pro coletivo, pessoalizando, tá bom? Mas mesmo assim eu daria isso, ó, espera Mercúrio pelo menos ficar direto, 23, 24, tá bom? Érica Silva mandou um obrigada, eu que agradeço. Vivian, suas risadas, Bia, suas risadas de nervoso hoje estão ótimas. Só rindo e suando frio, aqui tem uma gota escorrendo de suor. Tá? É bem isso. Zezé Tavares, socorro, muita calma e paciência. Elaine Moura Leite, a saúde como vai estar no sentido... Gente, peraí, deixa eu voltar pra caixa, senão fica injusto com quem mandou aqui na caixa. Deixa na caixa, por favor, tá? Vamos ver. A Erika Silva falou foi a carta que ela escolheu, ok? A carta da justiça. O financeiro, a Erika Silva perguntou. Vamos ver, peraí, 9 minutos. Então, Vivian, essa pergunta, Vivian maravilhosa, muitas marcas de escorpião, né, Vivian? Muita intensidade e sempre presença aqui na live.
Bia, como é que tá o humor da Vênus essa semana? Então, ela não tá, né? Ela recebeu um sextil de Urano ontem, tá? A Vênus tá em Câncer, Urano tá em Touro, né? E a gente tem algumas elucidações ali na vida afetiva, mas como eu falei pra você, ela tá em Câncer, tá sensível, passa por oscilações emocionais, né? A gente na semana que vem vai acontecer aquela oposição de Plutão, que enaltece questões que precisam ser transformadas nas nossas relações em geral, que não é essa semana, é semana que vem, mas a gente já começa a colher algumas coisinhas aí essa semana, tá? Mas eu acho que nessa semana o principal problema, né, dessa Vênus é mais uma questão da gente ficar muito sensível nas nossas relações, né? Muito sensível, tudo me atinge, tudo é muito bom, tudo muito ruim, né? A gente oscila um pouco emocionalmente e joga a culpa dessa oscilação ali no outro, tá? É mais isso aí que eu acho que ela pega mesmo. Vamos avançar aqui, gente, alguns minutos ainda tenho. Pera, 13, 10, peraí. Olha, Julie falou que estava com ansiedade no começo da live e agora mandou: quando chega a boa fase para Escorpião? Olha, vamos lá. Ah, ela mandou outra pergunta também. Outra que ela mandou: Escorpião está passando por seu pior momento nos relacionamentos? Olha, duas coisas para falar para você, tá? Quando você fala que você é de Escorpião, significa que você tem o Sol em Escorpião. Mas, astrologicamente falando, a gente é um composto de vários planetas, em vários signos, em várias áreas diferentes do mapa, tá? Então, você falar que você é de Escorpião é um dado muito, muito pequeno, né? Só um dado que você tá me dando em comparação a toda a complexidade do seu mapa astral. Não dá pra gente falar coletivamente, se você, né, tentando pessoalizar para você, usando só o Sol em Escorpião. Eu vou te responder essa pergunta, tá? Se tem uma fase melhor para Escorpião, que daqui a pouco vai chegar, pode até ter, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas isso daí vai ser um olhar coletivo, não vai ser um olhar individual para você, pro seu caso, pro seu mapa. Você ainda assim pode escolher algumas frutinhas ali, tá? Do aspecto coletivo, mas não vai ser super exato, tá bom? Porque pro super exato precisa de uma consulta, precisa avaliar o mapa da pessoa e tudo mais, tá bom? Mas vamos responder a sua pergunta. Escorpião é signo de água, tá? É signo de água. Quando alguns planetas começam a ingressar em signo de água, por exemplo, o Sol no dia 21 de junho, tá? E boa parte de julho ele vai transitar por um outro signo de água que é Câncer, tá? Você sente uma leve melhora. Uma leve melhora. Não significa que vai ser uma elucidação nos relacionamentos, que eu vou ter uma proposta de trabalho, não necessariamente, tá? Vai ser simplesmente um maior bem-estar. Eu me sinto um pouco melhor, tenho um pouco mais de energia, começo a entender com mais tranquilidade como eu me sinto, tá? Isso daí vai acontecer para signos de água a partir da semana que vem, no dia 21 de junho, tá? Não significa que a vida toda tá resolvida, tá bom? E também não é pessoal para você, mas você pode sentir esse aumento um pouco no bem-estar, como se sente, começa a entender melhor alguns processos internos seus. E isso pode acontecer, tá bom? Já é alguma coisa, não é isso? Tá bom? Jane, deixa pra mim perguntas na caixa. Por favor, senão eu pulo a galera aqui. Vamos ver. 13, 12... Ah, aqui eu já fui. O humor da Vênus já fui. Vocês veem que eu tô bem perdida aqui na caixa também. Ah, olha aqui, a Tamizê. Tá sempre aqui. Fazendo perguntas muito boas. Qual o peso da revolução solar na vida da pessoa em relação ao mapa natal? Qual mais forte? Mulher de Deus, nada se compara ao mapa natal. Nada, nada, nada. E você vê que hoje em dia a gente tem uma hipervalorização da revolução solar, tá? Mas na verdade a revolução solar é uma das técnicas de previsão que a pessoa tem que usar para entender o ano dela. Tá? Revolução solar, em termos de previsão, de fase de vida que a pessoa tá, ela é assim, 30%, tá? Os outros 30% é progressão, progressões secundárias, progressões primárias, sei lá, tá? E os outros 30%, trânsitos, tá? Revolução solar é muito importante, é muito legal, dá pra gente entender o tom do ano da pessoa. Pra quem não sabe o que é revolução solar,
A Tamizê tá perguntando sobre a revolução solar. Acontece quando o Sol passa no grau e no signo que ele estava quando a gente nasceu. E acontece todo ano, mais ou menos na mesma época, quase no mesmo dia, tá? Então é quando a gente faz aniversário, que a gente tem a formação de um mapa novo, que é a Revolução Solar, que vai durar até o aniversário seguinte, tá? E ela tá perguntando qual é o peso desse mapa que se formou no meu aniversário, que vai durar da minha fase de vida ali até o meu próximo aniversário, em comparação ao meu mapa natal. Eu tô respondendo muito pequeno. Tá? Porque o mapa natal, a revolução solar vai dar o tom do ano, algumas reflexões, algumas percepções que a pessoa vai ter, o que ela tem que trabalhar, onde ela tem um pouco mais facilidade, dificuldade, né, para se preparar. Mas até como técnica de previsão, ela não é absoluta. Ela não é suficiente para ser a única usada, tá? E em comparação ao mapa natal, nada em comparação ao mapa natal. Mapa natal é aquele, assim, que funciona para a vida inteira, tá? A revolução solar vai ser aquele ano, mas ela vai ter que compor com outras coisas ainda, tá bom? Deixem as perguntas no ponto de interrogação, por favor, senão eu vou perder aqui a ordem e o pessoal vai ficar bravo comigo que deixou pergunta aqui. Financeiro vai melhorar, já foi, revolução solar já foi. Então, aqui a gente tá... Jane Cabral, a caixa de pergunta tá aqui nesse ponto de interrogação. Você tem o chat, do lado direito você tem uma câmera e um ponto de interrogação. Você tem que clicar nesse pontinho. Se você não tem o pontinho de interrogação, você escreve pra mim aqui no chat, não tem o ponto. Aí eu vejo o que você tá falando aí, eu chamo a minha atenção, tá bom? E Nutrirmente. Aninha Carol, obrigada pela ajuda. Para decisões acerca de viagens internacionais, como está o cenário? Mulher, tá complicadíssimo, tá bom? A não ser que você vá para um daqueles países que não requerem absolutamente nada para entrar, né, nele, não precisa ter carteira de vacina, não precisa nem ter passaporte, brincadeira, precisa ter passaporte, tá? Às vezes o RG já é suficiente, mas o passaporte também é importante. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que a maior parte dos países passa por um momento de recuperação lenta e de cautela absoluta, né? E a gente sabe que o Brasil, em comparação a outros grandes países, tá um pouco atrasado, para não falar muito atrasado, tá? Mas tá um pouco atrasado ali, sendo ponderada, tá? Usando ali o lado positivo do Mercúrio retrógrado. Então, a gente tem um momento muito delicado, né? Até coletivamente falando, a gente fala, não, olha, a gente vai ter uma resolução um pouco melhor em termos de saúde, um pouco melhor em termos de vacina, um pouco melhor em termos econômicos mais pro fim do ano, mas ainda é precoce falar, eu Nutrirmente, para estudos cursos em Portugal já vacinada. Aí é mais fácil. Já vacinado um pouco mais fácil, tá? Mas aí eu sugiro você passar numa consulta, porque é uma coisa muito específica, um estudo, não é férias, né? É um período de estudo em Portugal. Então, sugiro um olhar um pouco mais atento ali pro seu mapa, tá bom? Independente disso, já vacinada um pouco melhor, tá? Mas mesmo assim, gente, assim, coletivamente falando, em termos gerais, a gente tem um caminho muito ainda lento com relação a aberturas aí de outros países para nós, tá bom? Então vamos lá. Vou responder, mas tenho mais 3 minutos. Vou responder a Aninha Carol. Aninha Carol. Estou com uma nova proposta de emprego. É um período para essa alteração muito específico, depende um pouco do seu mapa. Tá? O que eu sugiro você avaliar, já que a gente não tá numa consulta com você não veio fazer um atendimento, dá para responder alguma coisa? Dá. Se o local que você está, você já se incomoda há algum tempo, você veio revendo há algum tempo, é uma coisa que você acha que já te ofereceu tudo que dava, pode até ser um período para mudança? Pode. Agora, deu em cima da telha, bateu ali na minha porta, caiu no colo, preciso ter uma análise um pouco mais profunda, ver com cuidado, prestar atenção em todos os detalhes, tá? Porque tudo aquilo que envolve firmar um contrato, né, pedir demissão, entrar em outro, CLT, tem que assinar. Então, são coisas voltadas aí para retrogradação de Mercúrio. E aí a gente tem um desdobramento melhor a partir do dia 23 de junho,
tá? E por enquanto, ainda com bastante atenção. Não significa pra você ficar parada, tá bom? Mas você sabe que coletivamente é o momento de um pouco mais de confusão nesse campo, tá bom? E vamos lá. Jane Cabral, vou responder rapidinho, olha o que ela falou. Como andam os astros desse Mercúrio retrógrado na parte profissional? Sobre eletrodomésticos, devo comprar? Minha sugestão, evite compras online, evite compras de alto valor, espere ele andar pra frente lá no dia 23 de junho, tá bom? Porque dia 22 ele ainda tá retrógrado boa parte do dia. Espera o dia 23, porque dá atraso, o cartão passa 2 vezes, cancela o cartão, né? O site falou que ia entregar em 5 dias, mas eram 5 dias úteis, você leu 5 dias, enfim. Só pra você entender, tá? Que dá uns errinhos ali pelo caminho, eu sugiro esperar ele andar pra frente, tá bom? Última pergunta. Amanda Cavalheiro, não é lua nova, né? Não é lua nova progredida, é lua progredida. A gente tem... Jane, graças a Deus não comprei. Boa, Jane, mandou muito, é isso mesmo. Cautela e atenção, viu? Ainda mais nessa fase. Última pergunta da Amanda, o que é uma lua nova progredida? Não é uma lua nova progredida, é uma lua progredida, tá? São técnicas que a gente usa em astrologia para previsão, né? A lua progredida é como se fosse... A lua, ela vai dando um passo diário em progressão desde que a pessoa nasce. É como se fosse um ponteiro que vai ativando pontos do mapa astral, tá bom? Então é como se fosse um outro planeta, mas na verdade ela funciona como um ponteiro. Ela vai ativando aqui, depois ela ativa ali, ativa uma quadratura, ativa um trígono, e assim a gente faz. Mas a gente hoje em dia usa programas, né, para fazer esse cálculo das progressões primárias, secundárias, tá? E são várias marcas que a gente usa, não é só a lua. Tem ascendente progredido, sol progredido, meio do céu progredido. São todos ponteiros, né, que vão ativando áreas do mapa e que funcionam para previsão astrológica, tá bom? Gratidão. Gente, olha, então vou encerrar a live aqui hoje, ela vai ficar salva aqui na página, tá bom? Toda segunda-feira a gente se reúne 9 horas da noite para falar sobre o céu da semana e tirar dúvidas de vocês, tá bom? Quero agradecer a confiança, o carinho, a participação, vocês são maravilhosos e eu fico muito feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês, tá bom? Então um beijo grande no coração de todo mundo, boa semana e até segunda que vem, 9 da noite. Fui!